chefe dos comandos sul das Forças Armadas, para planejar a defesa do país. Maduro acusa o país vizinho de conceder indevidamente áreas de exploração de petróleo a empresas estrangeiras numa região alvo de litígio internacional e de permitir a instalação de bases do Comando Sul, um braço do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O Reino Unido também já se manifestou sobre ajudar militarmente o país contra as investidas da Venezuela. Nicolás Maduro vem sofrendo pressão diplomática também de aliados, como o governo Lula. O embaixador Celso Amorim, principal conselheiro do presidente para assuntos internacionais, foi o porta-voz do recado de que o Brasil não apoia nenhuma medida não diplomática. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, se encontrou com o presidente venezuelano Nicolás Maduro para conversar sobre a preocupação do governo brasileiro em relação a uma possível guerra de Caracas contra a República da Guiana. A Venezuela quer a anexação de uma parte territorial do vizinho rica em petróleo e gás, numa disputa que dura quase 200 anos. Mesmo assim, a Venezuela manteve as ameaças contra a Guiana. Na semana passada, a delegação chefiada pelo ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Iván Gil, fez um discurso duro sobre o assunto durante uma reunião de autoridades sul-americanas realizada no Palácio do Itamaraty, em Brasília. A busca por soluções pacíficas também foi defendida por Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. O Brasil fez uma exortação, como todos os outros países também, para o entendimento, para a discussão diplomática e para a solução pacífica das controvérsias. Mas afinal, a quem pertence a região de Essequibo? Para isso, vamos ter que recorrer à história. Vamos voltar ao século XIX, quando os países eram colônias europeias e suas fronteiras eram estabelecidas por meio de acordos. A Guiana tem a seu favor um laudo arbitral de Paris de 1899. A Guiana apela para uma sentença arbitral de 1899, que estabeleceu as atuais fronteiras, enquanto a Venezuela reivindica o Acordo de Genebra, assinado em 1966 com o Reino Unido, antes da independência da Guiana, que anulou a sentença e estabeleceu bases para uma solução negociada. A verdade é que uma solução nunca foi alcançada e o caso está atualmente nas mãos da Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição sobre o caso é rejeitada pelo Estado venezuelano. A disputa entre os dois países está no Tribunal Internacional de Justiça de Haia, na Holanda. No último dia 15, a Corte concluiu as audiências sobre o caso e vai em breve deliberar sobre medidas provisórias solicitadas pelo governo da Guiana. Entre os pedidos estão a suspensão da consulta convocada por Maduro e que a Venezuela não tome qualquer iniciativa de soberania sobre partes do território concedido à Guiana numa sentença arbitral de 1899. A corte foi escolhida para a solução da disputa em 2017 pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que se valeu da prerrogativa estabelecida pelo próprio Acordo de Genebra no caso de as partes não chegarem a um entendimento. Mas por que a disputa se intensificou neste ano? A resposta é simples. Foram descobertas recentemente novas reservas de petróleo na região. Isso fez da Guiana a detentora das maiores reservas per capita do mundo. Em dezembro de 2022, o país lançou a primeira rodada de licitações para explorar 11 campos petrolíferos em águas rasas e outros 3 em águas profundas e ultraprofundas. Essa atitude fez com que a Venezuela passasse a reivindicar o território. O presidente da Guiana, Irfan Ali, já declarou que espera que prevaleça a sensatez, mas garantiu que o seu governo está se preparando para qualquer cenário. Irfan Ali falou que o país está tomando todas as medidas para garantir a integridade territorial. Para isso, tem mantido contatos com vários governos, inclusive do Brasil. And we're engaging everyone. President Lula. Afinal, teremos uma guerra entre Venezuela e Guiana?
qual o papel do Brasil na resolução do problema? Sobre estes temas, vamos conversar com o ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres e presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Rubens Barbosa. Embaixador, mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado aí pelo interesse de vocês. Embaixador, a principal razão para essa nova ofensiva de Nicolás Maduro pelo território da Guiana é de natureza econômica, por causa do petróleo e do ouro, ou tem relação mais política com a questão da própria sustentabilidade do Maduro no comando do país? Olha, eu acho que são as duas coisas, né? Mas a curto prazo é mais uma jogada de política interna dele, né? Eu acho que o Maduro sofreu uma derrota muito grande politicamente com a prévia feita pela oposição. Houve um comparecimento maciço dos eleitores, né? Elegendo para a candidatura única da oposição a Maria Carolina, que é uma líder política que está, inclusive, inabilitada para a eleição por decisão do governo Maduro, né, da corte controlada pelo Maduro. Então, ela é inelegível hoje e foi votada para ser a candidata. Então, ele, a partir desse revés, eu acho que ele ressuscitou esse tema, né, que é um tema que já vem rolando há quase 150 anos, né, na história da Venezuela, como uma forma de mostrar força, porque aí ele vai ter o apoio de todo mundo, inclusive da oposição, que todos são favoráveis a que a Venezuela reabra essa questão. Então, acho que esse é o contexto da crise, né, mais por razão de política interna do que de política econômica, porque todo mundo sabe que ali tem petróleo, né? Nós estamos discutindo aqui no Brasil até a extensão dessa camada, né? Geológica que aparentemente tem grande quantidade de petróleo. Mas eu acho que a motivação primeira hoje não foi essa, mas foi mais de política interna. Uhum. Pela sua experiência diplomática, embaixador, a própria realização do referendo em si, que está marcado para este domingo, já pode ser considerada uma agressão à Guiana? Olha, eu acho que a Venezuela não vai agredir na prática, ela não vai invadir o território da Guiana. Ela desperta preocupação, né? A Guiana reagiu, né? Houve um contato entre o presidente da Guiana e o presidente Lula. Essa semana está indo a Caracas, né, uma delegação do governo americano, da área da defesa, porque como são companhias americanas que estão prospectando petróleo no litoral, se houvesse qualquer ação militar da Venezuela contra a Guiana, os americanos iriam, na minha visão, intervir, entendeu? Não iam ficar vendo acontecer. A mesma coisa que aconteceu com a Ucrânia e a Rússia. Os Estados Unidos vão intervir a favor da Guiana. Então, eu acho que a Venezuela está acenando com isso, causou preocupação, inclusive, para o Brasil, né? Porque uma crise militar na nossa fronteira e a possibilidade dos Estados Unidos formarem uma base militar ali na Guiana não é de interesse brasileiro, entendeu? Então, o governo brasileiro também se movimentou, houve uma reunião aqui de ministros da Defesa e ministros do Exterior, no Rio de Janeiro. Esse assunto foi ventilado e o governo brasileiro tem manifestado a todos os interlocutores a nossa preocupação com uma eventual deterioração dessa crise territorial entre a Venezuela e a Guiana. O Brasil pode cumprir de fato esse papel de intermediação, mesmo com alinhamento ideológico entre Lula e Maduro, embaixador? Não, eu acho que não se trata de intermediação, né? Ninguém pediu a intermediação do Brasil, e pela vinculação do governo Lula com o Maduro, dificilmente a Guiana iria aceitar essa mediação.
Então não se trata de uma mediação, né? O que houve foi uma ação diplomática do governo brasileiro para tentar influir no sentido de evitar esse ataque da Venezuela à Guiana. Mas não houve nem oferecimento e nem o pedido de mediação em relação ao Brasil. Uhum. Sobre a questão de fundo que embasa essa disputa histórica, é difícil definir quem tem razão nesse caso, embaixador? Olha, historicamente, essa crise começou no século XVIII, né? Mas concretamente a crise começa, do ponto de vista legal, em 1899, como quando houve um laudo arbitral em que deu ganho de causa à Guiana, que a Venezuela nunca aceitou. Então, a origem da crise é essa arbitragem de 1899, que deu ganho de causa à Guiana e que a Venezuela recusou. A partir daí houve muitas gestões no século passado, né? E culminando agora com uma gestão do secretário-geral da ONU pedindo que a Corte Internacional de Justiça se manifeste. A Guiana aprovou isso, mas a Venezuela não aceitou, dizendo que a Corte Internacional de Haia não tinha competência. A Corte se manifestou como competente para examinar o caso, mas ainda não julgou essa questão, entendeu? Não deu o seu parecer. Mas a Venezuela já reservou sua posição, dizendo que a Corte não tem competência para examinar o laudo arbitral de 1899. Uhum. Ficaria sem um fórum com condições de dar uma palavra final para esse caso? Bom, pela ONU, né, a ONU que pediu, né, o Guterres, já como secretário-geral da ONU, que pediu que a Corte Internacional de Justiça opinasse. Aí, do ponto de vista das Nações Unidas, se a Corte tomar uma decisão, opinar, as Nações Unidas vão apoiar, entendeu? Entendi. Eu não sei como os dois países vão reagir, mas ela estaria dentro da competência das Nações Unidas. Né? Uhum. A Casa Branca já esteve do lado da Venezuela nessa disputa, hoje evidentemente não está mais. Como é que o senhor vê o papel dos Estados Unidos nessa nova escalada de tensão, embaixador? Bom, eu como mencionei, eu acho que os Estados Unidos vai se colocar do lado da Guiana, né? Nos últimos 40 anos, né? Desde a posse do Hugo Chávez na Venezuela, na década de 90, houve esse questionamento dos Estados Unidos, né, contra o governo Chávez. Hoje, as sanções americanas contra o governo Maduro. Então, claramente, os Estados Unidos, hoje, se houver uma questão territorial lá que deteriore para uma ameaça de escalada militar, os Estados Unidos vão ficar claramente do lado da Guiana, na minha visão. Uhum. Para a gente fechar, embaixador, te ouvir um pouco sobre, como o senhor destacou na primeira resposta, né, que isso tem muita relação com política interna. O senhor vê alguma disposição para que, e com as pressões externas vindo ali sobre a Venezuela, alguma disposição do Maduro em realizar eleições livres e democráticas ano que vem? Olha, há muito ceticismo, né, em relação a isso, né, a começar pelo fato de o governo Maduro ter declarado a inelegibilidade da Maria Carolina. Quer dizer, vamos aguardar para ver qual vai ser a reação da Venezuela, porque tem muita coisa em jogo aí, né? Com a suspensão das sanções, começa a haver investimento na área de petróleo. A Venezuela é um país hoje quebrado, né? Com uma inflação muito alta, com um gasto público tremendo, e uma queda do crescimento econômico nesses últimos anos. Né? Para voltar a ter viabilidade econômica, a Venezuela precisa ter um setor petrolífero forte. Isso só vai acontecer se os Estados Unidos levantarem as sanções. Então, o governo Maduro vai ter que sopesar esses fatores. Né? Agora, há um elemento que não está sendo muito comentado, mas que eu acho que vai ter um peso muito importante quando essa questão da eleição se colocar. Quer dizer, é o que lá na Venezuela estão chamando de garantias, né?
e que nós aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, chamamos de anistia. Quer dizer, se houver um processo de negociação entre a oposição e o atual governo, que dê garantias a Hugo Chávez e os principais líderes da Venezuela, que eles não serão presos se perderem a eleição, aí muda o cenário, né? Nós não temos informação para saber se esse processo está avançando, se é para valer, se a Venezuela vai aceitar, se a oposição vai aceitar. Mas eu acho que nas conversas entre os Estados Unidos e a Venezuela, possivelmente entre o Brasil e a Venezuela, eu acho que essa questão deve estar sendo discutida, entendeu? Uhum. E seria uma saída, né? Se isso fosse viável, aí eu acho que a Venezuela poderia aceitar essa negociação que ela foi aprovada, né, por eles lá em Barbados, autorizando observadores internacionais para acompanhar a eleição e a eleição se desenrolar dentro de um quadro de transparência. Para isso, a primeira medida seria a autorização, a revogação dessa inelegibilidade da Maria Corina. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje a gente não tem todas as informações para poder opinar de maneira firme, num sentido ou no outro. Claro. E se me permite, o Lula tem um papel fundamental nesse processo, até pelo o grau de influência que ele tem em relação ao Maduro, não é, embaixador? O Lula, na campanha, chegou a se pronunciar sobre isso, né? Falando da necessidade de mudança, de alternância de poder, que não era possível uma pessoa ficar tanto tempo no poder. Ele falou isso, né? Agora, se isso está sendo feito, a gente não sabe, né? Isso é conversa entre os presidentes. Eu imagino que, do ponto de vista do Lula, seria importante ele fazer isso, né? Porque mostraria uma influência positiva do Brasil na redemocratização da Venezuela. Vamos aguardar. Muito bem, eu agradeço o ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Rubens Barbosa. Obrigado mais uma vez pela participação, embaixador. Muito obrigado aí pelo interesse. Vamos ver o que vai acontecer lá. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.